sono, do ponto de vista fisiológico, é um estado fisiológico complexo que ocorre de maneira cíclica e o sono não pode ser evitado. Como sabem, se nós, em tempo de guerra, uma das técnicas era a privação do sono para fazer com que os soldados cedessem, os espiões cedessem a falar e a dizer algum tipo de segredos. Portanto, o sono é um estado de consciência diferenciado e não é resultado de uma atividade cerebral reduzida. O que é que isto quer dizer? Que a maioria de nós pensa que vai dormir para descansar e isto não é verdade. O sono é um estado diferenciado da nossa consciência, no qual o qual é aproveitado pelo corpo para suprir a maioria das funções, nomeadamente hormonais. Portanto, do ponto de vista biológico, o sono consolida a memória, ajuda e permite a visão binocular, ajuda na termorregulação, nós temos alterações da temperatura corporal durante o sono, conserva e restaura a nossa energia e permite a restauração do metabolismo energético cerebral. Então, como eu já disse, o sono não é para descansar, mas o sono, o nosso corpo trabalha muito mais durante o sono do que na vigília, principalmente o fígado. Também dizer-vos na brincadeira que a cama é o sítio mais perigoso que há, porque 90% dos indivíduos morrem na cama e portanto, significa que nós temos que ter muito cuidado com quem vamos para a cama, porque lembrem-se que podem sempre morrer na cama. Então, mas eu hoje vim-vos falar de coisas sérias. Então, o estado do sono, portanto, o sono tem um padrão de ondas cerebrais muito típico, aqui na figura vocês conseguem ver o padrão de ondas cerebrais, as figuras e os slides estão no YouTube ou no Zoom, portanto, quem nos quiser acompanhar e visualizar as figuras, faça o favor de nos juntar nos outros canais, como é que se diz, nas outras redes sociais. Então, o sono tem um padrão de ondas cerebrais muito típico, portanto, diferente do padrão da vigília, ou seja, quando eu faço um exame, analiso as minhas ondas cerebrais, quando eu estou acordada eu tenho um ritmo alfa e depois à medida que eu vou entrando nos outros estádios do sono, as minhas ondas cerebrais vão-se alterando. Então nós podemos considerar que o cérebro tem dois ciclos, portanto o ciclo do sono, o ciclo da vigília, que alternam entre si nas 24 horas. Isto é o que se chama o ritmo circadiano. O ritmo circadiano, portanto a palavra, como é que se diz? Circa significa em torno de dia do dia, ou seja, o que é em torno do nosso dia, portanto, qual é o ritmo que nós temos ao longo do nosso dia. Já os egípcios falavam muito no ritmo circadiano e têm algumas figuras em que falam na ativação da glândula pineal, já vamos ver isso de uma forma muito interessante. Então, o ritmo circadiano, o que é que nos diz? Que a maioria das funções fisiológicas, biológicas e comportamentais têm um determinado ritmo. Este ritmo é muito importante para a adaptação constante às variações do meio ambiente, que este ritmo é de natureza endógena, que tem a ver com o ciclo da luz e do dia, que normalmente varia entre 24 horas e que, portanto, se chama de ritmo circadiano. Este ritmo circadiano é gerado por um núcleo que se chama o núcleo supraquiasmático, como estão a ver aqui no slide, que é localizado numa glândula que temos aqui na mona, que se chama o hipotálamo. Ou seja, o nosso hipotálamo tem uma estrutura mais pequenina que se chama núcleo supraquiasmático e esta estrutura é que é responsável então por esta regulação. E como veem aqui também a roxo, temos a glândula pineal, que é uma bolinha
atrás do hipotálamo, estas duas estruturas são as mais importantes quando estamos a estudar o sono e as funções endócrinas e hormonais. Então este núcleo supraquiasmático, além de regular o ritmo circadiano, também vai regular os outros osciladores, ou seja, as outras estruturas que são responsáveis pelos ritmos nos outros órgãos, nomeadamente órgãos periféricos, como seja os rins, como seja o fígado. Portanto, não falamos só num ritmo circadiano a nível cerebral, mas também falamos por um ritmo de todo o nosso corpo. Um dos principais targets deste núcleo é a glândula pineal. E como é que isto funciona? Portanto, durante o dia, ou seja, durante o período em que existe luz, há uma inibição, porque a luz entra pela minha retina e vai pela via óptica e inibe esta estrutura que se chama então núcleo supraquiasmático. E, portanto, este núcleo não me vai ativar a glândula pineal. Durante a noite, ou seja, quando existe o período da escuridão, portanto, desde que o sol se põe, existe uma estimulação pela escuridão do meu olho, há uma estimulação do núcleo supraquiasmático e há uma ativação da glândula pineal com a consequente libertação da hormona que é produzida na glândula pineal, que se chama melatonina. A melatonina é muito importante porque sinaliza então o dia e a noite para todos os tecidos no corpo, além de ser muito importante para a imunomodulação e para alguma atividade no que diga respeito à neurogênese em termos cerebrais. Inclusivamente existem alguns estudos sobre altas doses de melatonina, que isso pode ser considerado como hormona anti-envelhecimento, como uma hormona anti-Alzheimer, nomeadamente como uma hormona capaz de reverter a menopausa. Então, podemos dedicar uma palestra só a isso. Uma das minhas teses de uma pós-graduação foi exatamente na melatonina, portanto, eu aconselho a toma da melatonina exógena em algumas situações, ou seja, nós temos a nossa melatonina endógena que cai obrigatoriamente a partir dos 30, 35 anos, portanto, lamento imenso avisar-vos que sim, já estão a envelhecer e, portanto, pode haver necessidade e até algum interesse em darmos então alguma dose de melatonina exógena. Então esta figura aqui indica-nos como é que é a produção hormonal ao longo do dia. Portanto, durante a noite eu estou a libertar hormonas a partir do momento em que o sol se põe, é por isso que ativamos o nosso sistema nervoso parasimpático e a partir daí, com a ativação da glândula pineal, com a produção da melatonina, a melatonina depois dá a ordem a que se produzam uma série de hormonas, nomeadamente as hormonas tiroideias, nomeadamente hormonas como a grelina e a leptina, o que nos fazem controlar o peso. Por isso, se alguém desconfia, porque é que não consegue emagrecer, porque é que tem dificuldade em perder peso, ou dificuldade em manter o peso, uma das justificações tem a ver com o sono. Provavelmente não dorme bem ou tem uma insónia crónica que não lhe permite, portanto, emagrecer. Isto foi o que eu já falei, portanto, nas primeiras horas do dia libertamos a hormona tiroideia, cortisol, insulina, que vai aumentar a taxa metabólica e que nos vai, portanto, fazer iniciar as atividades do dia. Então, as alterações do ritmo circadiano, quer seja por jet lag, ou seja, quando estamos na Europa e vamos para a América, ou quando vamos para a Ásia, ou vice-versa, temos uma alteração do ritmo circadiano, ou porque trabalhamos por turnos, ou porque trabalhamos à noite, ou porque deixamos a luz da televisão ligada, ou por causa das radiações eletromagnéticas, ou por causa da falta de sol, ou porque não comemos vitaminas suficientes, temos alterações deste ritmo circadiano com doenças físicas, nomeadamente ansiedade, depressão, insónia crónica,
dificuldade de concentração e níveis de desempenho mais baixos, diabetes, dificuldade de perder peso, déficit imunitário e, eventualmente, está-se a estudar o cancro. Ok? Portanto, o cancro também pode estar relacionado com a insónia crónica em virtude deste déficit imunitário que resulta de não estarmos a ativar a glândula pineal.